apresente aquilo que é obrigação sua nessa busca da verdade sobre os crimes da ditadura militar e para o cumprimento da justiça de transição no Brasil. Eu espero que a próxima mesa diretora da Câmara melhore as condições humanas da comissão, garanta espaço digno e infraestrutura material para que a comissão possa trabalhar e também dê as condições de mobilidade para que a comissão possa ir na fonte e nos locais onde as violações ocorram. Eu agradeço primeiramente a bancada do PT que me indicou para dirigir durante esse ano que passou esta honrosa comissão. Agradeço de forma carinhosa todos os deputados que nos deram apoio, que prestaram solidariedade. Agradeço os nossos dois vices, a deputada Érica e o deputado Padre Tom. Agradeço os servidores da comissão, sem os quais nós parlamentares não existimos. Agradeço da mesma forma a mídia brasileira, a mídia da Câmara, a TV Câmara, o Jornal Câmara, a Rádio Câmara e a mídia internacional que deu um espaço merecido para a comissão. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Vamos recomeçar, por não? Senhor presidente. Pela ordem, Jorginho. Primeiro eu queria perguntar a Vossa Excelência se o vídeo está em debate, não? Não, senhor. Para análise, não. Não. Senhor presidente, vamos recomeçar. Eu queria, senhor presidente, estou brincando. Queria primeiro. Senhor presidente, Dutra, não encerrei ainda. Eu queria só, primeiro, parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho à frente da comissão. E perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência já está com as questões regimentais aí. Eu vi Vossa Excelência consultando aí a assessoria, devidamente resolvidas. Eu pergunto quantos candidatos até o momento estão inscritos para apreciação dos senhores e senhoras deputadas. E em função da resposta de Vossa Excelência, eu queria voltar a me posicionar. Bem, é justamente sobre esse tema que a gente recomeça a sessão. Antes de iniciarmos o processo de votação, esta presidência informa que recebeu e considera registradas, em face do acordo de lideranças partidárias, as seguintes indicações, que serão submetidas a voto dos membros desta comissão em cédula única, disponível na cabine. Para presidente, deputado pastor Marcos Feliciano, pelo PS... Só pediria, quero pedir eu peço aos convidados, aos companheiros e às companheiras, bem-vindos mais uma vez a esta comissão, que nos ajudem a dirigir essa última sessão. Eu sei da complexidade, sei da inquietação do povo brasileiro, mas nós vamos ter que aqui fazer um acordo para que a gente possa processar a sessão e chegar a bom termo. Eu pediria apenas que fizesse silêncio para eu poder explicar os procedimentos de tal forma que a gente possa realizar a sessão com a tranquilidade que a democracia brasileira permite. Então, o deputado Marco Feliciano é a indicação do PSC. Para a primeira vice-presidente, deputada Antônia Lúcia, também pelo PSC do Acre. Não há nomes para segundo vice-presidente e nem nomes para terceiro vice-presidente. Eu pergunto se há alguma candidatura avulsa. Eu gostaria de, primeiro, senhor presidente... Só um momento. Eu queria primeiro consultar se há o regimento da casa acolhe a apresentação, neste momento,
dos trabalhos, portanto, antes da votação, a apresentação de candidaturas alternativas à chapa. É uma preliminar que eu pergunto... Senhor presidente, faça fora a pergunta do companheiro. Se Vamos só aguardar aqui. isto for possível, eu gostaria de me inscrever para apresentar uma proposta. Presidente. Pelo regimento, é permitido candidaturas avulsas, tem células em brancos, justamente para possibilitar candidaturas avulsas. Senhor presidente, eu gostaria de O me mesmo candidatar. partido, não pode ser de partido diferente, porque é um acordo de lideranças, aonde pelo acordo de liderança coube ao PSC a Comissão de Direitos Humanos. Portanto, é permitido candidaturas avulsas do PSC. Eu gostaria, senhor então, presidente, gostaria de mas apresentar... a segunda vice e a terceira vice não está livre? Só um momento. Tem que ser do mesmo partido. Só um momento aí, gente. Tem que ser do mesmo partido, Presidente. senhor presidente. Tá. Questão de ordem, senhor Só, presidente. antes... Questão de ordem, senhor presidente. Só um momento. Senhor presidente. Só. Vamos só colaborar aqui. Eu queria... Só um momento. Antes de passar para a deputada Lília, o deputado Jordi quer completar a indagação Senhor dele. presidente, eu entendo... Segunda vaga. Eu quero... Tá. Deputado... Senhor presidente, eu queria ponderar a todos aqui. Eu sou membro titular desta comissão, já fui por 2 mandatos e agora meu partido me indicou para a suplência dessa comissão. E tenho acompanhado ao longo desses anos o trabalho dessa comissão e o papel desta Comissão de Direitos Humanos. E tenho, desde ontem, quando cheguei aqui, conversado com vários pares a situação incômoda. Quando eu digo incômoda, eu não estou me referindo a regimento. Eu não estou me referindo a regimento, à legalidade do processo. Eu estou me referindo ao incômodo que todos aqui estão vivendo das indicações legitimamente feitas pelo partido, pelo PSC, em acordo com as lideranças de outros partidos e que produz uma equação de composição das comissões diversas na Câmara. Portanto, até aqui nenhum questionamento da minha parte em relação a isto. Mas é de se questionar, sem prejuízo da representação partidária, a indicação para presidir uma comissão que trata de direitos de minoria, que ainda estão em processo de afirmação na sociedade brasileira, um representante que tem manifestado publicamente posições refratárias a esta afirmação, a este processo de afirmação de direitos. Por favor, só concluir. Então, isso pode criar dificuldades, repito, não regimentais, mas dificuldades de condução política nessa sessão. Seja inclusive para o presidente que vai assumir, ou que iria assumir. Nós vamos ficar pautados quase que num processo permanente por dissensões aqui dentro, fugindo do mérito de que deve tratar a pauta desta comissão, que é extensa. Por isso eu queria ponderar aos demais companheiros a indicação para presidente desta comissão da deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre, que está indicada na proposta oficial para vice-presidente, no sentido de que ela possa assumir a presidência desta comissão. Isto não destitui o partido, e como alguns me perguntaram, meu amigo Josué Benson, que é do meu estado, uma pessoa com quem eu respeito, que é evangélico, não há nenhuma posição contra evangélico, pelo contrário, a deputada Antônia Lúcia também é evangélica, portanto, acho que poderia estar habilitada a assumir a presidência desta casa, e a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência e a terceira vice-presidência poderiam ser compostas em função das pretensões e do equilíbrio da negociação já firmada pelas lideranças políticas que conduziu a esta composição na Comissão de Direitos Humanos. Essa é a ponderação que eu faço em favor de que a gente possa traduzir o trabalho desta comissão ao longo desse ano de 2013, como se procedeu em 2011 e 2012,
2012 e acho que tem muita contribuição a ter, sem retirar o direito de representação partidária que está atribuído ao PSC e com legitimidade deve continuar com ele. Então esta é a sugestão que eu faço como candidatura avulsa. Senhor presidente, questão de ordem, eu já pedi. Eu só vou admitir questão de ordem sobre o processo, que foi o deputado Jordi fez ainda há pouco. O deputado Eurico pediu uma questão de ordem, a deputada Lilian, é questão de ordem? Questão de ordem também, então, presidente. Questão de ordem, só para saber, toda a mesa do PSC? Não, por enquanto, só tem 2 indicações do PSC. Mas o terceiro... A informação de que a mesa inteira é do PSC. Não, é a mesa toda, o acordo é todo do PSC. Não, era isso que eu queria saber. Senhor presidente. Deputado Eurico. Citando questão de ordem, temos que citar aqui o artigo, né? Artigo 8º do Regimento Interno, que deixa bem claro, está muito claro aí, que na composição da mesa será assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidatura avulsa, oriunda da mesma bancada, observadas as seguintes regras. Aí, essa é a questão. Agora, no outro detalhe, senhor presidente, eu acho que nós não podemos estar sendo sempre pautados por pressões nenhuma. Acho que é digno, está correto, certo? A questão do candidato apresentado, nós não temos por que mudar. Um outro detalhe, senhor presidente. Existe, senhor presidente, a lei existe. Se qualquer um dos presidentes que estiver à frente de uma comissão, se ele proceder que fira princípios legais, tem a lei para destituí-lo. Qual é o problema? Nós não podemos pré-julgar uma administração antes dela estar administrando. Essa é a situação. Senhor presidente. Presidente, para procedimento. Eu queria só... Presidente, procedimento. Senhor presidente. Eu quero retornar questão de procedimento. Eu quero retornar a minha pergunta ao senhor, quando eu perguntei se nós faríamos a discussão dessa situação antes da votação. O que eu acho importante e por similaridade, o processo funciona assim. Discute-se primeiro e vota-se depois. Eu quero que o senhor esclareça isso para nós. Deputado Mário, eu estou aqui com o ato convocatório do presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves. Esta reunião, essa audiência é apenas para escolher, por votação secreta, a mesa, que é o presidente e 3 vices. O que nós podemos fazer é, durante o processo de votação, abrir a palavra para os deputados que queiram falar. Mas não procede abrir questionamentos antes do processo de votação. Eu vou... Perfeito, então eu quero fazer a minha inscrição, presidente. A deputada Érica, a questão de ordem, deputada Érica. Não, senhor presidente, me parece que existe a possibilidade de candidaturas avulsas, como aqui já foi falado. A sugestão do deputado Jordi, da apresentação de um outro nome, mas eu queria, senhor presidente, sem questionar a proporcionalidade, sem questionar os acordos que foram feitos, embora não concorde com eles, mas sem questionar nada disso, apenas apresentar um impedimento para a candidatura do pastor Marco Feliciano. E eu me refiro, senhor presidente, ao que diz o regimento interno desta casa. O regimento interno desta casa, ele diz, no que cabe à Comissão de Direitos Humanos e Minorias, assuntos referentes a minorias étnicas e sociais, especialmente aos índios, comunidades indígenas, regime de terras tradicionalmente ocupadas por os índios, e preservação e proteção das culturas populares e étnicas do país. Penso que a candidatura que está posta, ela está em confronto com o que diz como função precípua da Comissão de Direitos Humanos, na medida em que o pastor que se coloca como candidato tem declarações que são declarações inequívocas de caráter racista, de caráter homofóbico e, portanto, atentatórias contra os direitos humanos e o regimento desta casa. Vamos. A deputada Érica levantou a questão. Nós vamos proceder de acordo com o regimento e qualquer deputado que tenha argumento para questionar a futura e possível eleição do indicado, fará isso oportunamente para a mesa. Vamos à eleição, porque senhor nesse presidente. momento a gente não pode, essa presidência não pode acatar o requerimento de impedimento. Tá? Eu consulto a deputada Ana Lúcia, se está presente. Antônia Lúcia. Antônia Lúcia.
Antônia Lúcia está presente? Está presente. Eu queria que a deputada Antônia Lúcia... Deputada Antônia Lúcia, foi sugerido o nome de Vossa Excelência como candidatura avulsa pelo deputado Jordi. E Vossa Excelência se manifeste, porque não havendo concordância, a gente só tem um candidato. Senhor presidente, questão de ordem. Só ouvir a deputada Ana Lúcia. Era essa a minha pergunta. Ah, tem que se manifestar. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Gente, isso não pode, presidente. Não, peraí. Isso não pode. Isso é antirregimental. Presidente, não podemos transformar essa sessão em um ato inquisitório, senhor presidente. Gente, para aí, ninguém vai pressionar essa presidência. Deputado líder do PSC, se acalme aqui, porque foi citado o nome dela como candidata avulsa. A deputada pode se manifestar pelo microfone, se ou não. Ela citou, senhor ela presidente? está aqui. Não, se ela não quiser... Não. Senhor presidente, não foi ela que se colocou, senhor presidente. Basta ela dizer. Senhor presidente, não podemos transformar essa comissão em um ato inquisitório, senhor presidente. O que é isso? Para julgamento é esse aqui. Senhor presidente, ela vai se manifestar. Dizer se aceita uma indicação é inquisição. Vamos ouvir a deputada, gente. Senhor presidente. Vamos ouvir a deputada Ana Lúcia. Senhor presidente. Ana. Senhor presidente. Vamos votar, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Na mão dela, ela não pode vir, tem que decidir a bancada. Senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Uma questão de ordem, por Deixa favor. só ela se manifestar. Senhor presidente, sem pressão. É sobre pressão, senhor presidente. A deputada vai falar. O parlamentar está sendo constrangido. Exatamente, a vista de toda a imprensa está aqui. Deputada Ana Lúcia com a palavra. Antônia Lúcia. Senhor presidente. Olha, essa vaga é do PSC, do partido que tem que indicar. E o partido indicou o pastor Marcos Feliciano. Pronto, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado João Willis. Senhor presidente. Deputado João Willis. Uma questão de ordem, senhor Qual é a presidente. questão de ordem? Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Depois a questão de ordem. Tem uma questão de ordem, deputado Senhor João Willis. presidente. Cite o artigo. Senhor presidente. Senhor presidente, Deputado João Willis. uma vez que a... Senhor presidente. Deputada Érica Cocai, só uma dúvida aqui. Senhor presidente, por favor. Gostaria que Vossa Excelência me tirasse uma dúvida. Deputado, o som. Agora que a deputada Antônia Lúcia declinou da candidatura avulsa, sob pressão do partido, para manter o nome do pastor Marcos Feliciano, a pergunta é, se nós votarmos em branco, nós que nos opomos a essa candidatura, votarmos em branco, e ele não tiver a maioria, ainda assim ele é eleito? Não, para ser no primeiro turno, tem que ter maioria absoluta de voto, 10 votos. Não obtendo, na segunda, vai por maioria simples, tá? Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Ivan. Pela ordem, Senhor presidente, eu gostaria de fazer o uma questão Ivan e de depois ordem. a senhora. Presidente, está lembrando que eu pedi antes de começar É questão de a sessão? ordem. Desde desde convocado pelo presidente da casa, sou não é isso? O presidente tem que presidido. convocar a nova votação. O presidente da casa tem que convocar. Próximo. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Ivan. Presidente, peço a palavra regimentalmente como líder. Assessoria da comissão. Deputado Ivan como líder do PSOL. Deputado Ivan com a palavra. Senhor presidente. Deputado Afonso, vamos ouvir o deputado Ivan, que é a questão de ordem, ele vai citar o regimento. Questão de ordem, mas como líder não, senhor presidente. Vou fazer questão de ordem, vou falar como líder. Regimentalmente em qualquer sessão. A sessão é votação. A qualquer momento. Votação e eleição. Claro que pode falar como líder eleição. É para votação e eleição. Votação, senhor presidente. Claro que pode. Não. É isso.
Ah, não, senhor. Senhor presidente, a sessão Senhor convocada presidente, foi para um senhor processo presidente, de senhor eleição. presidente. Eu gostaria de Presidente, senhor presidente, toda a ordem aí, ó. A convocação Senhor presidente, questão de ordem, artigo 41, senhor presidente. Olha, senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, olha. Questão de ordem, senhor presidente. Deixa eu só explicar aqui para todos. Quem indicou o nome sabendo que daria isso tem que ter paciência para administrar o conflito. Certo? Tem que ter paciência. Aqui não é a presidência que está criando nenhum tumulto. Eu estou tentando administrar. Agora, nós não vamos aqui botar ditadura na boca de ninguém. O líder tem direito, segundo a assessoria. Vota a qualquer momento da sessão. Portanto, vamos ter que ter paciência. Se não resolver isso, resolve amanhã. Mas nós temos que resolver. O líder tem precedência para usar a palavra. Com o deputado Ivan Valente. E questão de ordem, senhor presidente. Vou falar agora. Vou falar. Com silêncio. Deputado Domingos Dutra. Deputado, vamos ouvir o deputado Ivan, por gentileza. Calma, pessoal, agora. Senhor presidente. Não pode. Primeiro... O artigo 272 será permitida a qualquer pessoa conveniente, trajada e portando de crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício principal da Câmara e os anexos durante o expediente, assistir das galerias, às sessões plenárias e às reuniões da comissão. O que a gente está vendo aqui é um tumulto. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que a gente possa iniciar a votação, porque senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. E a ordem é para ser cumprida. Senhor presidente. Vamos ouvir. Deputado Ivan. Deputado Ivan. Eu peço aos convidados que se comportem para a gente poder ouvir os deputados. Ivan Valente. Ivan. Os companheiros. Olá, pessoal. Calma. Bora, Ivan. Senhor presidente. Pois não. Companheiros e companheiras. Eu queria pedir ao plenário, inclusive, que a gente pudesse, nesse momento, dialogar, ouvir um pouco. Queria pedir ao próprio plenário que, nesse momento, se aquietasse. Espera um pouco. Bora ouvir o deputado Ivan. Eu vou falar como líder e vou usar o meu dispositivo regimental, artigo 89, sobre as comunicações de lideranças. Quero agradecer ao deputado Domingos Dutra por cumprir o regimento e repudio qualquer tentativa de parlamentares, por interesses convenientes aqui, de impedir a palavra de líderes. Vou falar de qualquer jeito. E peço que ouçam. Peço que ouçam, que é democrático ouvir. Não é só falar, é ouvir. Ouça. Eu estou tendo respeito. Eu estou pedindo com a educação, estou falando que ouçam e tenham o direito de ouvir e de falar. E vou falar. E peço que você ouça. 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 Você não é democrático, pô. Vocês querem impor um ponto de vista. Segue tua fala, deputado Ivan, você tem 5 minutos, estou conferindo o tempo. Senhor presidente, eu entendo que alguns deputados estão nervosos, estão acostumados, inclusive, a ditar normas de conduta. Essa é uma casa democrática, a casa do povo. Primeiro lugar. Segundo lugar, essa casa tem tido pouca participação popular, infelizmente, no Brasil. Já teve mais. Mas esta comissão, em especial, é uma comissão que trata de questões sobre direitos inalienáveis do ser humano, da luta pela liberdade, da luta pela democracia, da luta contra a discriminação, da luta contra o preconceito. Ela necessita de uma questão e de uma visão ampla, tolerante na nossa sociedade. Se é um lugar que tem que ter tolerância, é essa comissão, que não é de direitos humanos, é de defesa dos direitos humanos. Defesa. E minorias, de todos. Então, presidente,
Eu conversei, inclusive, com o líder André Moura, com muita propriedade, tentamos dialogar. É evidente que está colocado um impasse aqui. É um impasse e é um apelo que eu quero fazer. Eu quero entender o seguinte: nós não estamos numa discussão aqui de um debate, em que nós estamos debatendo um tema e estamos assimilando o contraditório. Um ganha, outro perde uma vez. Nós estamos analisando uma questão perene, ao que vai se colocar durante todo o ano de 2013. Porque a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos precisa ter alguém que represente essa amplitude, a tolerância, a democracia, que não seja a parte, represente o todo. Então não tenho nada pessoal contra o companheiro deputado Marco Feliciano. Não é pessoal, nem contra nenhum outro partido ou indivíduo. O problema é político, aqui é uma casa política. E o apelo que eu quero fazer é o seguinte: não é possível que essa situação de hoje se repita o ano todo. Não é possível. Então eu peço que o bom senso predomine, que as lideranças partidárias da casa, que negociaram com legitimidade com o PSC, que a bancada do PSC entenda que essa situação não pode perdurar. Então alguém que não expressa, que não consegue expressar, e expressa exatamente o contrário do que é o anseio geral e o rumo geral de que deve defender a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. E eu não vou pontuar ponto por ponto, eu quero, no sentido geral, dizer o seguinte: deputado André Moura, eu acho que a gente deveria suspender essa sessão. O PSC poderia se reunir, há uma solução proposta que não tira a vaga do PSC, que mantém o PSC, que é da deputada que vai ocupar a vaga de vice, que a gente conversasse na reunião de líderes e que se desse uma solução política para esta discussão. Porque o problema não pode se repetir ad eterno nessa casa. Não é possível. Então, quero que os companheiros do PSC, companheiros ligados à questão religiosa, entendam que essa é a comissão da tolerância, essa é a posição da defesa dos direitos humanos. E que aqui não haverá paz, a palavra é paz, se nós não tivermos uma solução política. Então o apelo que eu faço, e quero dizer o seguinte: se os companheiros insistirem numa determinada linha, né, essa situação vai se complicar, porque haverá uma crítica generalizada na sociedade. Um momento, gente. E eu já vou colocar como posição. Senhor presidente, nós temos que trabalhar com a ideia, eu também quero falar, de buscar um consenso e uma paz, e eu acho que o momento é agora. Nós deveríamos suspender. Então, por quê? Porque está na cara que a radicalização está estabelecida e a manutenção do nome do deputado Feliciano é uma radicalização inaceitável pela sociedade. Então a gente pede, apela ao PSC que mude a sua posição. Presidente, como vice-líder. Olha, gente. Eu peço. Mais uma vez eu peço aos nossos convidados. O artigo, senhor presidente. Meu amigo, até agora não se tem uma posição. Meu colega companheiro. Senhor presidente, eu quero uma questão. O artigo está aqui, o regimento está aqui. Eu sei do regimento, mas não é só o regimento que resolve. Nós não vamos chamar a polícia e botar ninguém para fora. Tem que ir com carinho, com tolerância, com calma, para resolver esse impasse. O deputado André Moura, líder do PSC, gostaria de falar também, pediu a palavra e eu concedo ao deputado André Moura, como líder, eu gostaria de falar inclusive para responder o questionamento do deputado Ivan. E por último, a deputada Érica, para a gente ir para a votação. Questão de ordem. Presidente, eu fiz uma questão de ordem há muito tempo. Estou aqui na tolerância absoluta. Mas aí é pela liderança do PSOL, que é o líder do PSOL. Não, mas não é como líder, é questão de ordem. Como presidido do deputado Domingos Dutra.
Presidente. Para a manutenção da ordem dos trabalhos, deputado André Moura, não tente me cercear um pedido de palavra. É demais, não, né? Devagar. Presidente. Deputado André. Pela liderança do PSC, senhor presidente, e até respondendo o questionamento do deputado Ivan, quero dizer que nós respeitamos aqui, logicamente, que todas as manifestações, não é, apesar, não é, de como já foi colocado aqui, não ser regimental, mas aqui o senhor está abrindo essa sessão. E nós, enquanto ao questionamento do deputado Ivan, quero dizer que eu entendo, mas nós não podemos, e eu tive a oportunidade de dizer isso aqui ao deputado Ivan, quando esteve comigo, com o deputado Jean aqui há poucos instantes atrás, nós não podemos fazer um julgamento antecipado, não é, daquilo que será... Vamos ouvir o deputado André. Vamos ouvir o deputado André. Eu peço a paciência dos nossos convidados. Então, a gente não pode aqui fazer um julgamento antecipado, não é, daquilo que nós definimos enquanto bancada do PSC em relação ao nome do deputado pastor Marcos Feliciano. Aqui o deputado pastor Marcos Feliciano, todos sabem que enquanto parlamentar deputado, ele tem os seus pontos de vista, ele defende os seus pontos de vista, o que é o que é. Eu peço aos companheiros que vamos respeitar a falação do nosso líder, André Moura. Mesmo porque eu acho que a interrupção, a manifestação interrompendo, ela não é salutar para que nós possamos construir um entendimento. Então, quero dizer que o comportamento de todos aqui tem que ser seguindo o regimento da casa. E eu espero que seja seguido. Que nós possamos seguir o regimento quando diz que essa sessão foi convocada para fazer o processo de eleição. E aí eu espero que a gente possa seguir o regimento. O plenário está aqui, mas o fato do plenário querer se manifestar, ele não pode passar por cima do regimento da casa. E enquanto líder do PSC, eu peço que o regimento seja rigorosamente cumprido. Depois do processo de eleição, vamos abrir para o debate, para a discussão, o que é democrático e está no regimento da casa. Agora, presidente, respondendo à questão do deputado Ivan Valente, se eu puder responder, eu quero dizer que aqui é uma casa que as opiniões têm que ser respeitadas. O fato do deputado pastor Marcos Feliciano defender os pontos de vista dele, e é um direito que assiste a ele, não significa dizer que ele vai ter, enquanto presidente desta comissão, uma conduta que não abra esta comissão para o debate, para o amplo debate, dando a todos o direito de participar, não só os parlamentares, mas a sociedade aqui organizada, que aqui vier de forma pacífica para discutir, cada um defendendo seus pontos de vista. Do mesmo jeito que todos estão aqui defendendo os seus pontos de vista, que nós entendemos e respeitamos, eu espero que também seja respeitado o deputado pastor Marcos Feliciano e aquilo que ele pensa. É uma questão dele de pensar. E aqui é a casa do debate, da discussão. Senhor presidente, não podemos, deputado Ivan, fazer um julgamento antecipado. Um julgamento antecipado. E por ser nosso, é de todos nós. E o deputado Marcos Feliciano é cidadão como outro qualquer. E aqui, nós não podemos julgar antecipadamente a conduta que terá o pastor Marcos Feliciano enquanto presidente. Então eu peço que o regimento seja cumprido. Senhor presidente, eu vou conceder apenas para a deputada Érica, pela ordem, para o deputado Afonso, para o deputado Chico, para encerrar. Senhor presidente. Companheiros, vamos ouvir. Senhor presidente. Eu vou ouvir apenas mais 3 deputados, vamos para o processo de votação. Deputada Érica, pelo tempo regimental de 3 minutos. Senhor presidente, eu venho aqui porque fiz uma questão de ordem. Eu não estou aqui discutindo a candidatura do pastor Marcos Feliciano. Eu estou aqui dizendo que a candidatura do pastor fere o regimento no seu artigo 32. E ela fere o regimento, senhor presidente, porque não são desconhecidas as posições e a postura do deputado
enquanto parlamentar nessa casa. O deputado afirmou que AIDS é câncer gay. O deputado afirmou que os africanos foram amaldiçoados. Portanto, o deputado fere o que está previsto no artigo 32 do nosso regimento interno. A Comissão de Direitos Humanos cabe defender minorias étnicas e sociais. Para além disso, preservar a proteção das culturas populares e étnicas do país. Portanto, senhor presidente, eu fiz uma questão de ordem e quero que ela seja apreciada. A minha questão de ordem é que a candidatura apresentada pelo PSC, ela fere o regimento interno. Deputado líder do PSC tem razão ao dizer que esse regimento tem que ser respeitado. E eu quero respeitá-lo. Para além disso, senhor presidente, quero também respeitar as convenções internacionais de direitos. E quero também respeitar a Constituição brasileira. Por isso que digo que a candidatura do deputado Marcos Feliciano, ela fere o que prevê a Comissão de Direitos Humanos a partir do próprio regimento desta casa, e ela deve ser retirada e o PSC deve apresentar um outro nome. Senhor presidente, questão de ordem. Eu vou respondendo a questão de ordem da deputada Érica. Esta sessão está sendo convocada especificamente para a eleição da mesa. Nada mais. A questão de ordem eu recebo e remeto à mesa, para que a mesa avalie a procedência ou não dela. Nesse momento, esta presidência não tem condições regimentais nem de indeferir e nem de deferir. Eu remeto para a mesa da Câmara. Portanto, senhor presidente, a partir dessa decisão da presidência, eu sugiro e eu proponho que essa sessão de hoje ela seja encerrada para que a mesa possa responder à questão de ordem. Eu vou... Senhor presidente. O deputado, está escrito o deputado Chico e o último deputado Afonso. Presidente, nós vamos oferecer... Questão de ordem. Só um minutinho, presidente. Nós não vamos oferecer ao pastor Marcos Feliciano o microfone para que ele se defenda? O pastor... Vamos proceder à votação, tá? Presidente. Deputado Chico. Presidente, deputado Chico. Discutindo aqui, Não. Deputado Chico. Presidente. Eu peço a contribuição. Presidente. Eu peço a... Só tem mais 3 inscritos para a gente ir para a votação. Presidente, o senhor está ferindo o regimento. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Artigo 95, uma questão de ordem. Tá. Questão de ordem. Eu quero explicar a todos, mais uma vez. A assessoria está me informando que as questões de ordem referente ao processo de votação são permitidas. Exatamente. E todas as questões de ordem deferidas aqui são por questão do processo de votação. Eu peço aos líderes do PSC que tenham paciência, já sabiam que essa indicação era polêmica e vamos administrar as polêmicas. Presidente, não é o fato da indicação ser polêmica, presidente. Nós temos aqui hoje... Que a gente pode fugir o regimento. Deputado André Moura, o presidente está com a palavra. Nós temos tempo... Sim, temos tempo. O regimento. Eu tenho aqui indeferido questões que eu considero que não são pertinentes, mas todas as falas aqui são pertinentes para o objeto desta sessão. Deputado Chico. Presidente. 3 minutos. A questão de ordem ela tem 2 desdobramentos. Em primeiro lugar, pelo procedimento adotado por Vossa Excelência de remeter a questão de ordem antecedente da deputada Cocai, Érica Cocai, à mesa da casa, é evidente que o processo hoje tem que ser suspenso para a boa ordem dos trabalhos, porque o questionamento que ela faz é crucial, essencial para o que vai acontecer aqui. Ela questiona a indicação não pelo PSC, mas do nome que o PSC traz, porque a atuação pública reconhecida fere claros princípios que esta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos deve proteger, pelos quais deve zelar. Então isso
para a boa ordem dos trabalhos, pede, e o bom senso acontece, e na Comissão de Relações Exteriores já será assim, votação só a semana que vem, uma reavaliação. Falei com o deputado André, líder do PSC. Vamos rever essa indicação sem questionar o direito do PSC indicar. Ainda assim, o segundo ponto da questão de ordem, o artigo 8º, que fala da composição das direções das comissões e da mesa diretora da Casa, assegura o princípio da proporcionalidade, com um detalhe, que o legislador não colocou aqui à toa, para gastar palavras. Sempre que possível. Eu tenho a mais absoluta convicção que os 10 anos aqui de atividade parlamentar, com todos os meus defeitos, me fizeram cristalizar que esta indicação de um deputado que fez, sim, deputado Mário Hering, profissão de fé racista e homofóbica, está documentado aqui, e ele não negou, presidente, ela é membro titular, então ele não pode fazer questão de ordem, ele não pode fazer questão, senhor absurdo, senhor presidente, deputado Chico Alencar, não é membro titular, se prender a eleição. O regimento da questão todo mundo continuar falando, o deputado Chico Alencar não é membro titular dessa comissão, então ele não pode fazer questão de ordem. Vamos respeitar o regimento. Isso não é questão de ordem, não, senhor Francisco. Você é questão de ordem. O deputado Chico Alencar pediu questão de ordem. Ele não pode fazer questão de ordem, pedir questão de ordem, sendo suplente da comissão. Então é bom que ele conclua, encerre. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vou concluir a questão de ordem. Concluindo. A gente não vai chegar a lugar. Concluindo. Vou concluir a questão de ordem. Concluindo, deputado Chico Alencar. Como eu estava falando e fui interrompido de maneira... Não pode falar. Vamos concluindo. Nesse caso, porque eu sou suplente. Não posso falar. Suplente tem direito à voz. Suplente tem direito à voz. Nem suplente. Suplente tem direito à voz. Vamos segurar a palavra. Ele não é suplente. Ele não é nem membro. Nem titular, nem suplente. Nesta comissão até parlamentar, que não é membro, nem titular, nem suplente, ele não é suplente. Ele não é suplente. Eu acabei de dizer, olha, o deputado Chico Alencar nem membro dessa comissão é. Nem membro dessa comissão ele é. Não é da comissão. Respeitar o regimento, é pré-eleição. Deputado André Moura, o senhor está sentado no lugar da presidência atrabalhando nos trabalhos. Senhor presidente. Autorizado pelo presidente para que está. Senhor presidente. O deputado Chico Alencar quer concluir, depois tem o deputado Afonso. Deputado Chico, 1 minuto para concluir. A agressão que ele já fez lá no plenário contra o PSC, foi pouco, ele achou, e vem tumultuar aqui na comissão. Olha, o que o deputado Chico Alencar fez no plenário é o combo absurdo contra o partido dessa casa. Quinta-feira ele fez isso. E agora ele vem aqui tumultuar na comissão, sem ser membro? Peraí. Olha. Mas o que esse partido faz contra a comunidade inteira não é absurdo, deputado? Que história é essa? Por que o senhor não dá pro Jean? Se continuar assim, aí eu vou suspender a reunião, porque já é o plenário que não se entende. Porque eu não pedi a presidência, Chico Alencar. Porque você não vai ficar interferindo nisso, tem que ter educação, rapaz. Para concluir, pois é, eu com a minha absoluta educação aqui, sendo interrompido de maneira muito mal educada por vários, estranho que aqueles que não escutam o que querem considerem isso tumulto, é porque o ouvido está muito fechado para certas verdades. Reitero e encerro, presidente. Primeiro, questão de ordem é, dados os questionamentos hoje que são diretamente feitos sobre o processo eleitoral de agora, que para o bom desempenho dos trabalhos essa sessão seja suspensa. Em segundo lugar, como o regimento diz que a proporcionalidade será respeitada sempre que possível e considerando que a indicação do PSC, que pode, pelo bom senso, ser repensada dentro dos quadros do próprio partido, como já foi sugerido pelo deputado Jordi, o nome da deputada Antônia, que há de ter coragem de assumir para superar esse impasse, que, na verdade, está impossibilitada. Está impossibilitada essa sessão. Alencar, eu respeito Vossa Excelência, mas com relação à proporcionalidade, isso é um acordo de líderes que esta comissão apenas recebe este acordo. Sempre que possível. Com relação à suspensão,
o plenário, a jurisprudência do próprio plenário de que as questões de ordem não suspendem a sessão e elas serão decididas posteriormente e seguirão como referência para outros casos. Senhor Portanto, presidente, se me eu indefiro essa questão de ordem. Se me permite, senhor presidente. Só o deputado Afonso, o Nilmar, deputado Nilmar, para e depois a senhora. Eu quero falar também, deputado Nilmar. Deputado Afonso, 3 minutos, rigorosamente. Senhor presidente. É questão de ordem, deputado Afonso. Eu vou me importar sobre o procedimento. Eu acho que tem uma questão aqui que ela é extremamente importante, que precisa ser revidado daquilo que o deputado Chico Alencar levantou aqui, como proposição de suspender essa sessão. Mas também me é do direito de levantar uma questão, para mim, que é de ordem muito mais substantiva do que de procedimento ou de processo. Não há nenhum imaturo aqui dentro para saber que esse debate, ele tem como tônica essencial questão de ordem de cosmovisão, concepção de mundo, concepção de sociedade. E aqui nós estamos num debate político onde de um lado tem uma lente, tem um olhar que vê esse processo dentro de uma perspectiva pós-moderna. E do outro lado, de uma perspectiva cristã. E se quiserem discutir... Olha, gente, vamos ouvir o deputado Afonso. A questão... Vamos ouvir o deputado Henrique. Só vou concluir, deputado Henrique. Senhor presidente, eu não quero tumultuar. Vamos ouvir o deputado Henrique. Presidente. Vamos ouvir o deputado Henrique. Deputado Henrique, presidente. Deputado Henrique, para concluir. A questão, ela se remete exatamente para a questão de cosmovisão. O deputado, não, eu estou aqui pronto para discutir a questão da laicidade do Estado. O Estado laico, ele pode não estar atrelado, e nós defendemos como cristão evangélico a qualquer outra religião, mas também precisamos entender que o Estado laico, ele está circunscrito dentro de um contexto de uma nação cristã. A questão não é o Marcos Feliciano. Senhor presidente, esse é o democrático que eles querem. Vamos ouvir o deputado Afonso. Senhor presidente, garantir a palavra do deputado Henrique, presidente. Vamos ouvir o deputado. Garantir a palavra do deputado. Eu só queria concluir. Eu só queria concluir. Concluindo, deputado Afonso. O intento, senhor presidente, nesse debate, como eu disse, é questão muito mais substantiva, em termos de conteúdo, do que de procedimento e de processo. Aqui tem que se obedecer o princípio da proporcionalidade. Aqui tem que se obedecer o regimento interno dessa casa. É de direito inalienável que o PSC, ele o presidente que ele quiser. Não há nenhum transtorno, nenhum tumulto que assegure que nós tenhamos o presidente eleito. Concluindo, deputado. Eu vou concluir, eu não estou conseguindo. Presidente, tem que garantir a ordem dos trabalhos. Eu não estou conseguindo. Vamos garantir o direito do deputado Henrique Afonso. Tem que garantir a ordem dos trabalhos. Você sabe qual é o pano de fundo disso aqui? Senhor presidente, eu gostaria que fosse respeitado o regimento interno dessa casa e um deputado que tem 10 anos nessa casa fosse respeitado a terminar e concluir seu pronunciamento. Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço... Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço os convidados. Vamos ouvir o deputado Henrique Afonso, ele tem direito de falar. E a gente pede que vocês ouçam, garanta o direito dele concluir. Por último, só tem o deputado Nilmário para a gente proceder de votação. Senhor presidente, eu tenho questão de ordem. Eu vou concluir. O que se quer nesse debate é dizer que nós evangélicos, cristãos genuínos, somos homofóbicos sem sermos homofóbicos. Estão querendo agora colocar outra mecha nos evangélicos, dizendo que nós somos racistas sem sermos racistas.
Nós repudiamos esse intento aqui nesse momento histórico que a Comissão de Direitos Humanos. Defendemos o direito inalienável que o PSC tem de indicar o nome do nosso irmão, colega Marco Feliciano. Eu tenho consciência, senhor presidente, que o deputado e pastor Marco Feliciano é um crente, é um cristão, que no coração dele não há acepção de pessoas. Muito obrigado. Vamos só. O deputado Nilmário tem uma questão de ordem. Deputado Nilmário. Um momento aí, gente. Só um momento. Vamos ouvir aqui o deputado Nilmário, que já foi presidente dessa casa, foi ministro de Direitos Humanos, é de Minas, bastante conciliador. Vai nos trazer aqui uma luz para a gente continuar esse debate da melhor forma possível. Essa comissão. Senhor presidente, eu tenho questão de ordem, por favor, depois. Essa comissão tem 18 anos. Nunca aconteceu isso aqui. Vamos ouvir o deputado Nilmário. 3 minutos. Aqui nunca teve. Aqui sempre teve evangélicos, sempre teve pessoas sem religião, católico carismático, católico progressista, e todas as confissões religiosas, sempre. Que aqui é o lugar da diversidade religiosa também. Então nunca aconteceu. É a primeira vez que nós estamos com uma situação dessa. Então é claro que a gente também, eu sou membro titular aqui, né, eu fui fundador o projeto de resolução que criou a comissão foi da minha autoria. Aí foi em 1995, numa sessão histórica dirigida por Inocêncio de Oliveira, e no dia seguinte assumiu Luiz Eduardo Magalhães, que assinou o projeto de resolução, e tinha objetivos determinados, ela não tinha poder deliberativo. O objetivo dela era ouvir minorias, todas as opiniões, né? Agora nós chegamos a uma situação que nunca tivemos, deputado André. Então é por isso que eu acho que também, como é uma situação nova, nós devíamos também procurar alguns procedimentos. Eu tenho dificuldade de votar na pessoa que o senhor indicou, que é o deputado Marco Feliciano, pelas declarações que eu li nas suas redes sociais, nos jornais, que eu acho que conflitam com a essência dessa comissão, o que diz respeito à laicidade, à não discriminação, e a vários princípios daqui, da diversidade religiosa, da diversidade étnica. Então, eu estou propondo aqui que, contrariamente ao que sempre acontece, quando não há um impasse como esse, que o deputado Marco Feliciano falasse, para que me desse oportunidade. Eu estou falando, eu estou me dirigindo só. Vamos ouvir o deputado, ele que é o presidente. Está indicando uma. Eu estou fazendo uma proposta de que ele tome a palavra agora, nesse minuto, porque. Vamos só ouvir o deputado Nilmário, está com a palavra. O líder falou que as opiniões que estão expressas no Twitter, em outros momentos, em entrevistas, são opiniões pessoais que não vão influenciar aqui. Mas eu queria ouvir isso. Que uma coisa está posta, eu não me sinto em condições de votar nele. Que, claro, é um direito, eu posso votar ou não votar, mas eu gostaria de ouvi-lo. Então não é um procedimento usual, mas também nunca aconteceu isso aqui. Nunca tivemos isso. É a primeira vez em 18 anos. E essa comissão é uma comissão especial, não é uma comissão como as outras, quer dizer, nós vimos a deputada e ministra Maria do Rosário, que é uma comissão deliberativa, que não é uma comissão especial, que ela tem outro papel, uma função social. Então, em vista disso, eu queria pedir excepcionalmente ao presidente que consultasse o candidato a presidente indicado pelo PSC, para que nós possamos fazer um juízo melhor. Questão de ordem, por favor, senhor presidente. Qual é a questão de ordem? Artigo 7º, processo eleitoral. Qual é a questão de ordem? Artigo 7º, processo eleitoral. E eu preciso da resposta para a gente definir nossa estratégia. Nossa estratégia de votação, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu preciso que o senhor responda essa questão de ordem, por favor.
Quando eu lhe fiz uma pergunta sobre a votação, o processo eleitoral, o senhor me respondeu que seria a maioria. Qual maioria? Aquela constante na lista de presença ou aferida na urna? A gente precisa dessa resposta para definirmos nossa estratégia de votação. É a maioria de votantes. A maioria aferida na urna. É isso? Isso. Não, tem que dizer, nós precisamos dessa resposta. A maioria tem que ser da urna, não tem outra maioria. A maioria na urna, desde que seja metade mais um. Ô, gente, se o quórum foi dado, a maioria, é a maioria da urna, sem dúvida. São 10 votos. Ninguém pode ser eleito com 3 votos. É maioria. Senhor presidente, eu pergunto porque há duas maiorias. Há pessoas que se inscreveram na lista e saíram. E nós temos a maioria votante. Aqui a maioria é votante, porque o voto é secreto. Se atingir o quórum de votantes, é a maioria da urna. São 18 membros da Comissão. São necessários 10 votos na urna. Não é voto, não é na lista. Certo? Bom, porque é votação secreta. Sendo assim, eu recomendo a nós, deputados comprometidos pelos direitos humanos, que a gente não vote. Se é a maioria das urnas, a gente não vote. A gente se recusa a votar. Eu quero que a gente se retire e não vote. Senhor presidente, é maioria absoluta. Presidente, vamos à votação, presidente. Vamos à votação. A maioria absoluta. Senhor presidente, vamos à votação. Queremos votar. Eu queria consultar o deputado Marco Feliciano. Se o Marco Feliciano, deputado, quer se manifestar. Senhor presidente, apenas para aclarar, apenas para aclarar a questão de ordem do deputado Willis, acho que é do Jean Willis, acho que é interessante, senhor presidente. Não ficou claro a explicação da mesa quanto à eleição. O deputado Jean Willis fez uma questão de ordem, acho que tem que ser mais esclarecida. Veja bem, eu entendo que se é necessário 10 votos, é a maioria absoluta, quer dizer, a maioria dos membros da comissão. Não é a maioria de votantes, senhor presidente. Porque senão complica. Se é 10 votos, é a maioria absoluta dos membros da comissão. Eu quero, porque se for só votante, foi o que ele entendeu. Senhor presidente, questão de ordem. O deputado André quer contestar. Pois é. Presidente, eu vou só ler aqui, não é? Está aqui, ó. Está bem claro a decisão, não é? Questão de ordem 545, no que ela diz o seguinte: o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos dentre o total de votantes. Está claro aqui. É a questão de ordem 545. Então, eu quero comunicar ao plenário desta comissão, quero comunicar a todos os presentes, que diante dessa situação complexa, diante das ponderações feitas de mediações, considerando que não houve, considerando a importância dessa comissão para a cidadania brasileira, para a credibilidade desse parlamento, eu vou suspender a sessão, vou procurar o presidente. Só bem, gente. Aí. Eu vou procurar. Vou terminar. Eu vou procurar o presidente da casa. Eu vou procurar o presidente da casa, o líder do PT, para colocar a questão. Eu acho que não tenho responsabilidade de fazer uma eleição de uma comissão nesses termos. Nós vamos consultar o presidente da casa, vou consultar o líder do PT, os partidos e remeter para eles a solução do problema. Porque não é justo colocar em nossas mãos a responsabilidade pelo destino da comissão tão importante para o Brasil. Não diz respeito só a nós. Eu vou devolver para a mesa da Câmara. Está encerrada a sessão.